Seja muito bem-vindo ao canal Palavra do Senhor. Hoje citaremos o Salmo 34 7 vezes, para a honra e glória do Senhor. Já deixe o seu like para apoiar o canal e para que essa citação chegue a mais gente. Também inscreva-se com o sininho ativado para não perder os próximos salmos e orações. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os aflitos e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os aflitos e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os aflitos e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Juntos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor,
e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os aflitos e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os aflitos e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome,
mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os aflitos e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os aflitos e se alegrem. Glorifiquem o Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas ao que buscam o Senhor, nada falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles.
clamam os justos, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os inimigos dos justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Por hoje essa foi a citação de Salmos. Espero que tenha tocado vocês. Escreva nos comentários. Glória a Deus, se você gostou. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal com o sininho ativado para receber os próximos salmos e orações. E até o próximo vídeo.